Bom dia, galera! Nós vamos para a nossa primeira aula de matrizes. Eu sou a professora Brígida Cristina, sou professora de matemática do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba. Matrizes. E aí, gente, o que vocês acham que é uma matriz? Matriz nada mais é que uma tabela, tá bom? Uma tabela de valores numéricos. Vou colocar aqui um exemplo de tabela. Olha aí esse exemplo. Essa daqui é uma tabela feita das notas dos alunos do segundo ano do ensino fundamental, tá? Eu coloquei aqui 4 alunos, a Alice, o Pedro, o Ricardo e a Bianca, e as notas que eles tiraram em matemática, em português, em história, geografia e ciências, tá bom? A Alice tirou 7,5 em matemática, 8,9 em português e 8 em história, 8,2 em geografia e 10 em ciências. Ok? E cada um foi tirando sua nota aqui. Tá, então a matriz é isso? Sim, é uma tabela. Isso, vamos dizer que isso daqui são as notas da primeira avaliação deles. E aí eu faço uma outra tabela para as notas da segunda avaliação. E aí, de repente, eu quero fazer uma soma aí das duas tabelas. Eu poderia aí fazer só para da Alice, a soma de cada atividade dela, ou a soma só do Pedro, ou a soma só do Ricardo, ou a soma só da Bianca. Mas, professora, eu quero fazer logo da tabela inteira, a soma das duas tabelas. Eu posso fazer. E aí é que vai entrar as matrizes. Eu vou utilizar a soma de matrizes para fazer a soma das duas tabelas, né? E aí é uma das importâncias de a gente estar estudando matrizes, mas ela vai ter inúmeras outras aplicações, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma matriz aqui, então, aqui embaixo. Olha só. As matrizes, elas vão ser... professora, eu vou escrever ela assim, nessa forma, na forma aqui, fazendo os quadradinhos da tabela. Não, vocês vão ver muito ela desse jeito aqui, ou entre colchetes, tá? Entre parênteses ou entre colchetes. Aqui, mas vai ficar a mesma ordem que tá aqui em cima, tá? Olha só, 7,5, tá aqui, ó, 7,5, 8,9, 8, 8,2 e o 10. E aí, eu fui colocando os outros valores na mesma ordem, tá? Um embaixo do outro, igualzinho como tá aqui nessa tabela aqui em cima, eu coloquei ela aqui, ó. Só que agora ela já tá numa forma de matriz. Porque eu peguei só a parte numérica dessa tabela aqui, tá bom? Peguei só a parte numérica. E aí, uma coisa interessante que vocês notam na tabela e lá na matriz também. Ela é formada por quê? Ela é formada por linhas, né? Porque eu não peguei igualzinho lá da tabela, aqui. Então, as linhas continuam a mesma. A primeira linha aqui, ó, é a primeira linha aqui. A segunda linha é a segunda linha. A terceira linha é a terceira linha. A quarta linha é a quarta linha lá. Ok? Então, ela é formada por linhas e colunas também, tá? Essa primeira coluna é a primeira coluna aqui e assim por diante. Então, as matrizes, elas são formadas por linhas e colunas. E aí, a gente diz também sobre o tamanho da matriz ou o formato da matriz. O que é isso, professora? É quantas linhas e quantas colunas a matriz vai ter. Vai ter matrizes de vários tamanhos, né? E formatos. Assim como as tabelas também são de vários tamanhos e vários formatos. Então, por exemplo, essa matriz aqui, ela tem quantas linhas? Olha só, ela tem 1, 2, 3, 4 linhas, tá? Então, eu coloco esse valor das linhas bem aqui do lado num cantinho. 4, são 4 linhas. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, eu vou colocar aqui. Eu digo que essa matriz, ela é 4 por 5. Ou seja, ela tem 4 linhas e 5 colunas, tá? Esses valores que vão aparecer bem aqui do ladinho da matriz é o tamanho dela, é a ordem dela, tá?
Geralmente, vocês vão, nos exercícios vai aparecer qual a ordem da matriz. É isso aí, é o tamanho da matriz. Ela é de quanto por quanto? Ela é de, nesse caso aqui, é de 4 linhas por 5 colunas, tá? 4 por 5. Professora, eu poderia colocar 5 por 4? Não. Por quê? O primeiro valor sempre é o número de linhas, tá? Nesse caso aqui tem 4 linhas. Se tu colocasse 5, queria dizer que ia ter 5 linhas aqui. E não é verdade, essa matriz só tem 4 linhas. E 5 colunas, tá? Sempre primeiro o número de linhas e depois o número de colunas. Isso é importante. Vamos ver então a definição de matrizes. Sejam Mn números naturais não nulos. Uma tabela de M por N números reais dispostos em M linhas, filas horizontais, e N colunas, que são as filas verticais, é uma matriz do tipo ou formato M por N ou simplesmente matriz M por N. Professora, não entendi nada. O que ele quis dizer aqui? O que é uma matriz? Já falei para vocês, ela é uma tabela, olha só, a matriz é uma tabela de M por N números reais. O que é esse M por N? Aqueles valores lá, no exemplo que eu passei no slide anterior, era uma tabela de 4 por 5 números, né? De 4 linhas, aí ele fala de M linhas, que são as filas horizontais, e N colunas, que são as filas verticais. Lá naquele caso era 4 por 5, então era 4 linhas e 5 colunas. Aí ele diz que é uma matriz do tipo M por N. Então, naquele exemplo que a gente fez, era uma matriz do tipo 4 por 5. Ou simplesmente matriz 4 por 5. Ok? Então, vamos ver um exemplo aqui que quando vai para a parte numérica, a gente entende melhor, né? Então, tá, vamos para um exemplo numérico. Olha só essa matriz aqui. Ela tem quantas linhas e quantas colunas? Aqui ela tem 2 linhas, né? Olha só, 1 e 2. 2 linhas, sempre o que coloca é o número de linhas primeiro. E 1, 2, 3 colunas. Então, é uma matriz do tipo 2 por 3, tá? Essa matriz aqui, ela tem uma linha, 2, 3, 4. 4 linhas, então é 4, começa pelo 4. E 1, 2 colunas, então é 4 por 2. É uma matriz 4 por 2. Eu posso falar tanto, é uma matriz 4 por 2, ou posso falar, é uma matriz do tipo 4 por 2. E a matriz C? Olha só, só tem uma linha, não tem mais nada aqui embaixo, né? Não tem outros números aqui embaixo. Então, só tem uma linha, então é 1. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 colunas. Então, é 1 por 5. Uma linha por 5 colunas. É uma matriz 1 por 5. Vamos falar agora de representação de uma matriz. Consideramos uma matriz A, do tipo M por N. Um elemento qualquer dessa matriz pode ser representado pelo símbolo A e J, no qual o índice I refere-se à linha e o índice J refere-se à coluna em que se encontra tal elemento. Vou colocar um exemplo aqui, olha. Eu coloquei esse exemplo de uma matriz 3 por 3, mas lembrando que pode ser para qualquer matriz, uma matriz 4 por 5, 5 por 5, 4 por 4, 4 por 3, tá? Pode ser qualquer tipo de matriz. Eu vou distribuir esses elementos aqui, tá? Por quê? Olha só, eu chamo esse tipo de matriz genérica. Ou seja, ela pode ser qualquer matriz. Aqui no lugar do A11, pode ser qualquer valor. Aqui no lugar do A12 também pode ser qualquer valor. Então, ela é uma matriz genérica, ela pode ser qualquer matriz, tá?
E ele diz que eu posso escrever, quando eu não sei esses valores, eu posso chamar de A e J, onde o I é a linha em que esse A está e o J é a coluna. É só a gente lembrar que sempre vem primeiro a linha e depois a coluna. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Aqui eu chamei de A1, por quê? Porque aqui é a primeira linha e a primeira coluna. Então, linha é a 1, linha 1, que é a primeira linha, e a coluna 1, que é a primeira coluna. Aqui é a linha 1, que é a primeira linha, continua na primeira linha, e a segunda coluna, tá? Aqui continua na primeira linha e foi para a terceira coluna. E assim por diante. Por exemplo, esse aqui, A32. Por que eu chamei de A32? Porque ele tá 3. Lembra que o primeiro é linha, né? Então, é a linha 3, eu estou na terceira linha. Na linha 3. E 2 é coluna, depois é coluna. Então, eu estou na coluna 2, tá? Na segunda coluna. E assim por diante. E se tivesse um outro elemento bem aqui? Seria o A. Continuo na terceira linha, então seria A3. Com a coluna, quarta coluna seria criada aqui. A34. Ok? Seria o A34. E o próximo, A35, A36. E se tivesse mais um elemento aqui embaixo? Aqui embaixo. Seria quem? Ia ser uma quarta linha, né? Porque já tem uma linha, duas linhas, três linhas. Aqui embaixo seria A4 e continuaria na primeira coluna. Então, é A41. A41, ok? Aí, A42, A43 e assim por diante. E aí, se tivesse mais um elemento, A51, A52, A53 e assim por diante. Então, tá. Então, vamos ver um exemplo aqui numérico. Tá aqui uma matriz. Eu coloco a ordem dela, que eu já falei para vocês que a ordem é o mesmo que o formato ou o tamanho. Pode aparecer desse jeito lá nas questões para vocês. Qual a ordem da matriz? Qual o tamanho? Qual o formato? Então, vai ser esse aqui, olha. Tem 3 linhas, ó. 1, 2, 3. Então, é 3. E 1, 2. 2 colunas. Então, é 3 por 2, tá? Lembrando, sempre linha primeiro, colunas depois. Se eu inverter isso aqui, vai estar errado, porque essa matriz aqui tem 3 linhas. É como se fosse uma matriz de 2 linhas por 3 colunas, se eu inverter. Ok? É outra matriz. Então, tá. Quem seria esse elemento bem aqui, o menos 2? Ele está na linha 2, né? E na coluna 1. Então, é o meu A21. E quem seria esse elemento 4 aqui? Ele está na linha 3, né? Linha 3, ó. 1, 2, 3. E na coluna 2. Então, seria o A32. Ok? Então, eu só vou escrever aqui embaixo o que cada um, a posição que cada um está, tá? O A1, que é o primeiro aqui elemento, é o menos 1. O A12 é o 0. A21, linha 2, coluna 1, é o menos 2. A22 é o 5. A31 é o 3. E A32 é o 4, tá? Só discriminando aqui os valores de cada um e a ordem que cada um está. Vamos fazer um exemplo mais bacaninha. Antes de fazer o exemplo, vamos falar primeiro de algumas matrizes especiais. Matriz linha é uma matriz formada por uma única linha. Por exemplo, essa aqui, ó. Só tem uma linha, ela não vem outra linha, 2, 3, ela só tem uma linha, tá? Uma linha e aqui tem 5 colunas, então uma matriz 1 por 5. Eu chamo de matriz linha, tá? Vamos lembrar do formato dela, né? É só uma linha. Matriz linha, formada por uma única linha. Eu já até passei esse exemplo aqui lá nos primeiros slides. Matriz coluna
Já que a matriz linha é formada só por uma linha, a matriz coluna é formada por uma só coluna. Aqui, ó, uma coluna. E quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 linhas, 5 por 1. 5 por 1. Uma coluna. Sempre o número de linhas primeiro, depois o número de colunas. Matriz nula é uma matriz cujos elementos são todos iguais a zero. Olha aí essa matriz. Ela tem 4 linhas, né? E 2 colunas. Então, ela é uma matriz 4 por 2. Só que ela é uma matriz nula, porque todos os elementos dela é zero. Detalhe, todos os elementos têm que ser zero. Se tiver um 1 bem aqui no meio, ela não é mais a matriz nula, tá? Se apareceu menos 1 bem aqui, ela não é mais a matriz nula. A matriz nula, todos os elementos dela são zero. Matriz quadrada. É uma matriz que possui números de linhas igual ao número de colunas. Exemplo, olha só essa matriz. Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 2. Eu digo que ela é uma matriz quadrada. Esse aqui, 3 linhas e 3 colunas. 3 por 3. Uma matriz quadrada, tá? Então, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Quando são iguais, eu digo que é uma matriz quadrada. Olha essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, uma matriz 5 por 5. Também é uma matriz quadrada. Os elementos de A, cujo índice da linha é igual ao índice da coluna, constitui a diagonal principal de A. Bom, os elementos de A, cujos índices da linha é igual aos índices da coluna, constitui a diagonal principal de A. O que ele quer dizer? Lembra lá que eu falei no slide anterior que era o A11, primeiro elemento? E esse aqui, A12. E esse aqui, A21. E esse aqui, A22. Então, ele diz que quando a linha, os índices aqui, forem iguais ao da coluna, A11, A22, isso daqui eu chamo de diagonal principal, tá? Então, esse aqui é a minha diagonal principal. Olha aqui a matriz genérica. Essa daqui é uma matriz 3 por 3, que eu tinha colocado lá no exemplo. E tá aqui, olha, o índice desses dois aqui são iguais, é 1. O índice desses dois são iguais, 2, 2. E o índice desses dois, 3, 3. São iguais também. Então, eu posso circular isso aqui, que isso daqui é a minha diagonal principal, que ele diz, tá? Isso daqui, quando os índices são iguais, ok? Então, aqui, no caso, é esses dois, é a minha diagonal principal. Aqui, é o mesmo desse aqui, né? Seria o A1, A22 e A33. Esse aqui é a minha diagonal principal. E aqui seria A1, A22, A33, A44 e A55. A minha diagonal principal. Ah, professora, não era só fazer aqui no meio a diagonal? Sim, mas vocês podem... Quando eu perguntar, vai ter uma fórmula lá que é a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a diagonal secundária. E aí, vocês não sabem quem é a diagonal principal. A diagonal principal sempre vai começar pelo A11, tá? Começa pelo primeiro elemento e puxa lá a diagonal principal. A diagonal secundária já vai começar daqui dessa ponta, ó. Pra cá, bem aqui no meio, tá? Cortando dessa ponta pra cá. Mas o mais importante é a diagonal principal, tá? Começando pelo A11, sempre nesse sentido, não é esse sentido aqui, tá? Matriz transposta. Professora, o que é essa matriz transposta? Dada uma matriz A e J, M por N, chama-se transposta de A e indica-se por ATzinho a matriz ATzinho igual a A' JI N por M. Tal que
a linha JI é igual a A e J para todo I e todo J. É igual, professora? Não entendi nada. Então, vamos lá. Qual a diferença entre essa matriz A e essa matriz transposta aqui? Vocês notam alguma diferença aqui? Nos elementos da matriz A e aqui, nos elementos da matriz transposta, na ordem da matriz A. Olha só, a matriz A é IJ que aparece aqui, né? E aqui foi invertido, virou J e I. E a ordem dela, da matriz A, é M por N. Na matriz transposta, a ordem dela vai ficar N por M. Foi invertido aqui, tá? O M e o N trocou de lugar. O que quer dizer isso? Nada mais é que a matriz transposta, as linhas da matriz A vão virar colunas, tá? Vamos ver aqui. Em outras palavras, a matriz A-Tzinho, que é a matriz transposta, é obtida a partir de A, trocando-se ordenadamente as suas linhas pelas colunas. Ou seja, eu vou pegar as linhas da matriz A e vou transformá-las em colunas. Assim, eu vou conseguir achar quem é a matriz transposta de A, tá bom? Então, bora ver um exemplo aqui. Tá, aqui tem um exemplo de uma matriz A, uma matriz de ordem 2 por 2, tá? Ou seja, uma matriz quadrada. E tem esses valores aqui, 2 e menos 1, 0 e menos 3. Então, o que é linha, eu disse que eu ia transformar em coluna, né? Então, 2 e menos 1 vai virar uma coluna na transposta de A. Olha só. A transposta. 2 e menos 1 virou a coluna 2 e menos 1. A linha 2 e menos 1 virou essa coluna, tá? E a outra linha virou a outra coluna. Vamos prestar atenção que é ordenadamente, tá? Então, vamos lembrar que a primeira linha vai virar a primeira coluna, tá? E a segunda linha vai virar a segunda coluna. E a ordem? Primeiro vem o 2, depois o menos 1. Então, primeiro o 2, depois o menos 1. E depois? Primeiro vem o 0 e depois o menos 3. Primeiro vem o 0 e depois o menos 3. A ordem é importante. E se eu colocasse o 0 e menos 3 aqui na frente? Ia estar totalmente errado, porque é a segunda linha, então ele tem que virar a segunda coluna, não pode ficar no lugar da primeira coluna, ok? Ok, achamos a matriz transposta de A. E agora essa matriz B aqui, bora achar a matriz transposta de B. Tá bem aqui já, tá? Olha, a primeira linha, menos 1 e 0, virou a primeira coluna, menos 1 e 0, tá? Mesma ordem. Menos 2 e 5, nessa ordem, menos 2 e 5. É a segunda linha, virou a segunda coluna. 3 e 4, 3 e 4, tá? Mas aí, professor, eu posso pegar, então, a coluna e virar a linha? Pode. Se eu pegar essa primeira coluna, ela vai virar a primeira linha lá na transposta de B, tá? Olha só, pegando as colunas agora. Coluna menos 1, menos 2 e 3. Primeira coluna virou a primeira linha, menos 1, menos 2 e 3. E a segunda coluna virou a segunda linha, 0, 5 e 4. 0, 5 e 4. Então, o que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Tanto faz quem vocês quiserem pegar, tá bom? Se eu quiser pegar a coluna, então a primeira coluna vai virar a primeira linha. E a segunda coluna vai virar a segunda linha. Se eu quiser pegar a linha e transformar em coluna, então vou pegar a primeira linha, vai virar a primeira coluna. Segunda linha vai virar a segunda coluna, tá? Então, é assim que eu consigo achar a matriz transposta de uma matriz qualquer. Transformando o que era linha, vai virar coluna. Ou o que era coluna, vai virar linha. E aí, a ordem desse primeiro exemplo aqui não vai mudar, né? Porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, é 2 por 2, vai continuar 2 por 2. Mas dessa aqui, olha só a ordem dela.
é 3 por 2, né? Que são 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, a ordem dela vai inverter. Vai ficar 2 por 3 agora. Por quê? Vai ficar 2 linhas, então começa pelo 2, e 3 colunas. 2 por 3. Era 3 por 2 e virou 2 por 3. Ok? Exemplo 1. Escreva a matriz A igual a A e J de ordem 2 por 3, em que A e J é igual a I menos J. Professora, o que é essa questão? É o seguinte, ele quer que você escreva a matriz ainda, ele quer que tu encontre quem é essa matriz. Ele não está te dando a matriz, né? Ele está te falando uma matriz genérica aqui, ó, A e J, e quer que tu descubra quem é essa matriz, tu monte essa matriz, tá bom? Eras, e como é que a gente vai fazer isso? Olha só, eu vou primeiro escrever aquela matriz genérica lá que eu falei nos primeiros slides, aquela matriz A1, A12, A13, tá? Então, primeiro eu tenho que saber a ordem dessa matriz, né? O tamanho dela. Ele te dá bem aqui, olha. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Então, bora desenhar ela aqui, olha. Uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Então, bora fazer aqui as linhas. O primeiro elemento da matriz vai ser o A11, né? Tá na primeira linha, primeira coluna, A11. E o segundo elemento aqui? Continua na primeira linha, segunda coluna, A12. E o terceiro elemento, A13. Eu faço um A14? Não. Por quê? Porque só são 3 colunas, né? São 3 colunas. Então, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Parei aqui. Se fosse 2 por 4, ia fazer mais uma coluna. 2 colunas, ou 3 colunas, desculpa. E 2 linhas. Então, são 2 linhas. Falta mais uma linha aqui embaixo, que vai ser o A21, A22 e A23. Aqui, montei minha matriz genérica na ordem que ele me dá aqui, olha. 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Tá bom? Ok. Agora, eu tenho que descobrir quem são esses valores aqui. Valor mesmo, em números, tá? Ele me dá uma regrinha aqui, olha. Ele diz que o A e J é igual a I menos J. Ou seja, eu vou subtrair o I e o J. Mas quem é esse I e J? É esses índices que aparecem bem aqui, tá? O I é o meu primeiro número e o meu J é o meu segundo número. Então, aqui no A1, o meu I é 1, o meu J é 1. Aqui, o meu I é 1, o meu J é 2. Aqui, I é 1, J é 3. Aqui, o I é 2, o J é 1. Então, bora fazer essas continhas aí, olha. Aqui no A1, no lugar do meu I vai ter o 1, no lugar do J, o 1 também. Então, vai ficar 1 menos 1. Então, o meu A11 é o 0. Então, lá no lugar do A11 vai ter o 0. Então, bora montar agora a matriz numérica já. Repetir aqui essa matriz, bem aqui embaixo, tá? E lá no lugar do A11, eu descobri que é o 0, lá pela regra que ele me dá aqui. Então, bora descobrir agora quem é o A12. Pela mesma regra. A12, no lugar do meu I, é o 1. Então, coloquei lá o 1. Menos o J. O meu J agora é 2. 1 menos 2 é menos 1. Então, lá no lugar do meu A12 é o menos 1. E agora, A13. A13 é I menos o J. O meu I é 1, o meu J é 3. Então, vai ficar 1 menos 3, que é igual a menos 2. Lá no lugar do A13, eu vou colocar o menos 2. A21. A21. O meu I agora é 2 e o meu J é 1. 2 menos 1 é 1. A21 é 1.
A22. O meu I e o meu J são 2. 2 menos 2 é 0. Então, lá no lugar do A22 é 0. A23, o meu I é 2, agora, né? Aqui nessa formulazinha. E o meu J é 3. Então, vai ficar 2 menos 3, que é igual a menos 1. Então, lá no lugar do A23 vai ficar o menos 1. E aí, eu consigo achar a matriz A que eu pedia na questão. Eu peço a matriz A de ordem 2 por 3, tá aqui a ordem 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas, em que o A e J, ou seja, cada elemento desse é igual a I menos J. Poderia ser outra regra aqui? Poderia ser 2I menos 3J, por exemplo. Aí vocês iam ter que fazer 2 vezes o 1 menos 3 vezes o 1, aqui no A1. Vocês vão ter que seguir a regra que é dada na questão, tá? Esse daqui é I menos J, mas a gente vai ver um outro exemplo que vai ser outra regra. Exemplo 2. Seja a matriz A igual a e J, 3 por 2, em que A e J é igual a 2I mais 3J. Escreva a matriz transposta de A, tá bom? Então, bom, para me escrever a transposta de A, primeira coisa que eu tenho que saber é quem é o A, né? Para me poder trocar linhas por colunas, tá? Para me poder achar a transposta, eu preciso saber quem é o A. E para mim achar quem é esse A, eu vou fazer igual lá no exemplo 1, ok? Igualzinho, só que agora a regra aqui para achar os valores de J é diferente, é 2I mais 3J. Lá era I menos J, né? Agora a regra aqui é diferente um pouquinho, mas vai ser a mesma ideia. Vamos lá montar a matriz de forma genérica primeiro. A ordem dessa matriz é 3 por 2, então são 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, se são 2 colunas, vai ter só o A1 e o A12, somente 2 colunas, né? Não vai até o A13. E são 3 linhas, então vai ter a próxima linha, que é o A21, A22, e mais uma linha, que é o A31 e A32, tá? Vamos lembrar que primeiro, quer dizer o número de linhas, eu estou na linha 3 e coluna 1, linha 3, coluna 2, tá? Por isso que é 3, 1, 3, 2. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, tá? E assim por diante. Esses númerozinhos aqui, os índices, quer dizer o lugar onde esse A tá, ok? Onde é que ele está localizado aqui na minha matriz. Então, tá. Agora eu vou ter que descobrir cada valor aqui. Como é que eu vou descobrir? Aqui por essa formulazinha. Vou pegar o A e J, né? Que é essa fórmula aqui, ó. A e J é igual a 2I mais 3J. E aonde tem... Eu vou pegar cada um desse aqui. A1. Vamos fazer para o A1. O meu I... Quem é o meu I? É o primeiro elemento aqui. É 1. E o meu J é 1 também. Então, aonde tem eu vou colocar 1 e aonde tem J eu vou colocar 1 também. Vai ficar 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. Então, bora fazer essa continha aqui. 2 vezes 1 é 2, mais 3, que vai dar 5. Então, o A1 é 5. Lá no lugar do A1, eu vou colocar o 5. Então, bora montar lá embaixo já a matriz. E lá no lugar do A11 eu coloquei o 5. E o A12? Vamos fazer essa mesma continha. Só que agora o meu I é quem? O meu I é 1 e o meu J é 2. Já substituí aqui, tá? A12. O meu I é 1 e o meu J é 2. 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8, tá? Então, o meu A12 é 8. Vou colocar lá no lugar do A12 o 8. A21.
Vamos substituir lá na formulazinha. É essa formulazinha aqui, né? No lugar do I, agora é o 2. E no lugar do J, agora é o 1. Tá? 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 1, 7. Então, o meu A21 é 7. A22, substituindo lá na formulazinha, ficou 2 vezes o 2 mais 3 vezes o 2. 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 2, 6, 4 mais 6, 10. Então, lá no lugar do A22, o 10. A31. No lugar do meu I, agora é o 3. Então, substituo lá na fórmula. No lugar do meu J, agora é o 1. 2 vezes 3, 6. Mais 3 vezes 1, que é 3. 6 mais 3, 9. Então, lá no lugar do A31, o 9. A32. No lugar do meu I, agora apareceu um 3. E no lugar do meu J, apareceu um 2. Substituindo lá na fórmula que eu dou no início, vai ficar 2 vezes 3, que é 6. Mais 3 vezes 2, que é 6 também. 6 mais 6, 12. Então, lá no lugar do A32, apareceu um 12. E, enfim, eu descobri a matriz A. Ok? Professora, eu posso fazer essas continhas aqui de cabeça? Pode, mas vocês têm que tomar cuidado. Às vezes pode aparecer um jogo de sinal, quando é menos aqui, e quando aparecer valores negativos. Vocês podem errar besteira. Então, é bom fazer no borrão, para não errar, tá bom? Mas pode fazer de cabeça também. Ok, ainda não acabou a questão, né? Eu já achei quem é a matriz A e agora eu preciso saber a transposta de A. A transposta de A é o quê? O que era linha vai virar coluna, né? Ou o que é coluna, eu posso pegar a coluna inteira e transformar em linha. Então, o que eu faço? Vou pegar aqui a coluna logo toda. 5, 7 e 9, tá? 5, 7 e 9 é a primeira coluna. Vai virar, então, a primeira linha. 5, 7 e 9, tá bom? E agora, a segunda coluna, 8, 10 e 12. Vai virar a segunda linha. Segunda coluna, segunda linha. 8, 10 e 12, na mesma ordem. Então, pronto, achei agora a transposta de A, é essa matriz aqui. Agora sim, acabou o nosso exemplo. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, é só me procurar para tirar as dúvidas. Beijinhos, tchau, tchau.